Boa noite a todos que estão aqui. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui. Hoje com o Dr. André Servan. André, que é especialista nas questões relativas à previdência, principalmente em auxílio acidente. Boa noite, André. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. É isso aí, Fernando. Mais um assunto a ser debatido aí e tentar difundir o máximo de informação possível para as pessoas aí, né? Que infelizmente não é todo mundo que sabe. Justamente. A gente vai falar sobre benefícios. Boa noite, Luciana. Benefícios que são concedidos quando há um acidente. As pessoas não sabem que existem benefícios, indenizações, vamos colocar de acordo com o que nós colocamos na live. É indenização por um acidente. Normalmente as indenizações provenientes de acidente são na questão securitárias, em que as pessoas possuem seguro, como por exemplo o DPVAT. Você está, normalmente, quando ocorre em acidentes de moto, né, que a pessoa acaba se machucando muito e tudo mais, então ela tem o benefício relativo ao DPVAT, que não é o nosso caso, mas você também pode falar, né, André, como que funciona essa Sim. questão de indenização por DPVAT? A questão é muito simples. A partir do momento que a pessoa torna-se vítima de um acidente com um veículo automotor, não é bicicleta, não é carroça, não é skate, não é carrinho de rolemã, é veículo automotor. Pedestre, foi atropelado por uma motocicleta, por um carro, por um ônibus, por um trator. Ou é condutor ou passageiro de um veículo automotor, e desse acidente acabou gerando uma sequela, ou acabou se afastando do trabalho por conta de medicamento, tratamento, automaticamente essa pessoa já tem direito aí ao seguro DPVAT. Tá? Isso já está caracterizado. E como é que você prova isso? Um boletim de ocorrência, um prontuário médico, um relatório, um atestado médico. Precisa ter um documento que tenha fé pública para você entrar com pedido do DPVAT. Tá? Isso... Interessante, cara, eu não sabia disso. Não só o condutor, mas o passageiro também tem direito a uma indenização, no caso do DPVAT? Passageiro também. Passageiro também. Independente da quantidade de passageiros dentro do carro, a indenização ela será... Aí é uma coisa que eu também não desconheço, desculpe minha ignorância. Cada passageiro tem direito a uma indenização ou uma indenização é partilhada entre todos os ocupantes? Cada passageiro precisa estar comprovado que naquela situação ou ele é passageiro ou ele é condutor. Isso prova-se mediante o boletim de ocorrência. Até mesmo uma condição em que você é passageiro de um ônibus também tem direito. Inclusive, há dois seguros aí, teoricamente, né? Que é o DPVAT e o seguro da empresa de transporte, a empresa de ônibus, teoricamente, né? E sem contar também a questão dano civil, né? A questão da ação judicial. Mas o passageiro de veículo automotor, assim como o pedestre, também tem direito ao DPVAT. Até entrou um amigo aqui que pedala comigo, o Betão, só para também eu esclarecer uma coisa. Andando de bicicleta, se você sofre um acidente, você não tem direito a um DPVAT, correto? Sozinho de bicicleta, não. Mas você pode ter direito a uma indenização, correto? Sim, correto. Explica aí. Essa pergunta é interessante. Você não tem direito ao DPVAT, mas você pode ter direito a um outro tipo de indenização? A outro tipo de indenização. Eu vou até aproveitar esse gancho para falar de um caso que chegou para mim semana passada, aproveitando o gancho do ônibus que eu falei, da bicicleta, porque é sempre importante a pessoa procurar um profissional da área que entenda do assunto. Não é um generalista, é um profissional que entenda do assunto. Chegou um caso para mim semana passada de uma mulher que ela foi baleada dentro de um ônibus, há 5 anos atrás, por 2 crianças que estavam manuseando uma arma de fogo dentro de um ônibus. Essa bala está alojada no crânio dessa mulher. Essa mulher entrou com uma ação judicial contra a empresa de ônibus e perdeu. Só que ela recebe o auxílio acidente, que é nesse caso da bicicleta que você falou. Então a pessoa
tá pedalando, tá no final de semana lá, vai curtir com os amigos num domingo aí, pedalar no meio do mato aí e tal, e ele acaba capotando de bicicleta, se arrebenta de bicicleta, quebra a perna, acaba quebrando a mão. Bom, não tem DPVAT, porque não é veículo automotor. Ele não paga ali o DPVAT quando ele vai fazer o pagamento do imposto do veículo. Porém, se naquela situação, conduzindo bicicleta de folga, é um trabalhador com carteira assinada e desse acidente gerou uma sequela, por exemplo, eu quebrei o fêmur, a minha perna ficou com encurtamento, 2 centímetros menor. Ou eu torci o joelho, rompi o ligamento, minha perna não dobra, não estica direito. Um dos exemplos, né? No retorno do auxílio-doença, se ficar com uma limitação, com uma sequela que afeta o trabalho, essa pessoa que sofreu um acidente de bicicleta em dia de folga tem direito a receber um seguro que é 1 milhão de vezes melhor que o DPVAT. 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. Isso é sem sombra de dúvida. Tá? Casos de pessoas que estão dentro do hospital, vítimas de acidente de trânsito, e chega uma pessoa do hospital oferecendo DPVAT. Eu tenho um caso assim. Chegou uma pessoa dentro do hospital oferecendo DPVAT. A pessoa aceitou, fez o serviço DPVAT, recebeu o dinheiro do DPVAT. Anos depois, essa pessoa me procurou, me falou do acidente, me falou do DPVAT, e hoje essa pessoa está recebendo o auxílio acidente. E essa pessoa me questionou, falou, doutor, em 2015, quando eu sofri o acidente de moto, eu recebi o DPVAT, só que a pessoa que me procurou não me falou do auxílio acidente. Por quê, doutor? Esse auxílio acidente é novo? Eu falei, não. Esse auxílio acidente existe há muitos anos. A pessoa só não te ofereceu o auxílio acidente porque a pessoa não é especialista, a pessoa não sabe. Então, para o DPVAT, a pessoa recebe uma vez só. E já queima aquele dinheiro, virou pó, já era. O auxílio acidente não. A pessoa recebe de forma permanente, junto com o salário. A pessoa pode estar trabalhando ou não, ter sido demitida por justa causa ou não, a pessoa recebe uma indenização permanente com direito a 13º até o dia que a pessoa se aposentar. Mas, doutor, aí vem aquelas perguntas. Doutor, eu posso receber os dois? Eu posso receber o auxílio acidente, eu posso receber o DPVAT? Pode receber até mais. Até mais. Então vamos pegar... O que seria o até mais? Vamos pegar um exemplo. O rapaz é entregador de pizza, sei lá, e é uma pizzaria de bairro, e eles não têm motocicleta, tem bicicleta. Não tem motocicleta, tem bicicleta. Ele sofreu um acidente de bicicleta, um carro atropelou ele. Ele estava de bicicleta e um carro atropelou ele. Ele já tem direito ao DPVAT. Primeiro, tem direito ao auxílio acidente se ele ficou com sequela. E terceiro, se ele tiver seguro de vida, ele pode ter direito ao seguro de vida também. Que aí o seguro de vida não necessariamente ele cobre caso de morte, mas alguns seguros eles possuem coberturas contra acidentes, né? Que mas aí vai depender da gravidade de cada acidente em si e da apólice, a previsão da apólice, né? André, sim. O que é o auxílio? Nós estamos falando aqui DPVAT, que é o mais conhecido, né? Que é uma indenização diante de um acidente quando há veículo automotor, ou motocicleta também, é a mesma situação. A questão é o seguinte, este é um benefício pago por uma contribuição que você paga junto com o seu veículo. Perfeito. Mas o que vem a ser a diferença entre auxílio acidente, que é essa indenização que nós estamos falando, e o auxílio doença, que você não mencionou, mas é uma forma também de indenizar que a pessoa que sofre alguma lesão, alguma doença, que ela vai receber, né? Qual é a diferença essencial entre auxílio acidente e auxílio doença? Basicamente, algumas questões bem simples. O auxílio doença, ele substitui o salário do trabalhador em condição temporária de afastamento das atividades laborativas. Então, o trabalhador, ele exerce uma atividade laborativa, ele trabalha de segunda a sexta-feira, um horário qualquer aí, e ele ficou doente ou sofreu um acidente, qualquer tipo de doença ou qualquer tipo de acidente.
ele precisa se tratar. Se ultrapassar 15 dias esse afastamento, o auxílio-doença vai substituir, quase substituir, o salário que ele recebia. 91%, 92% do salário. Ele não pode trabalhar porque ele está se tratando. Uma vez ele teve alta do auxílio-doença, ele volta a trabalhar, cessa o pagamento do auxílio-doença. Como eu disse, o auxílio-doença ele substitui o salário para que aquele trabalhador possa se tratar. Perfeito. E o que é... Então, uma grande diferença é essa. A Isso. pessoa voltou a trabalhar, o auxílio-doença é cortado. A pessoa vai voltando a trabalhar, ela vai receber o salário normal. Exato, exatamente isso. Muitos trabalhadores pedem na perícia do INSS a volta ao trabalho porque acaba caindo bastante o rendimento. Se for um trabalhador, muitas vezes, que ele depende de metas e complementos salariais, acaba caindo bastante, porque vai em cima do salário base. No auxílio acidente, é como se fosse um DPVAT do INSS. Eu sempre falo isso, que é uma forma da pessoa entender melhor. O auxílio acidente é um DPVAT do INSS que existe há muitos anos, porém, o auxílio acidente ele não substitui o salário. O auxílio acidente é exatamente um DPVAT. Ele é uma indenização que o INSS paga para o trabalhador devido àquela sequela. E aquela sequela reduz a atividade laboral daquele trabalhador. Um exemplo. Eu tenho os 10 dedos. Se fica faltando uma pontinha aqui, eu já não tenho a mesma habilidade que eu tinha antes. Eu sou outra pessoa. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado com esse dedo. Eu não consigo bater, eu não consigo muitas vezes digitar como eu digitava antes para redigir alguma coisa no computador. Então eu já tenho uma certa lentidão. Uma redução da capacidade de trabalho. Olha que interessante a pergunta da Luciana, que ela questiona o seguinte: consigo receber o DPVAT num acidente de moto que já tem alguns anos? Luciana, isso aqui depende. Todas as ações relativas a seguros, elas possuem prazos prescricionais. O seguro convencional, ele possui o prazo de 1 ano. No caso do seguro DPVAT, ele possui o prazo de 3 anos. Ou seja, no primeiro caso, a apólice de seguro, se você não der, vou explicar de uma forma clara, se você não entrar com um processo, se você não pleitear a indenização vinda desse seguro no prazo de 1 ano, prescreveu, perdeu. No caso do DPVAT, ele possui um prazo diferente, que é a mesma situação, a contar do acidente, que é o prazo de 3 anos. Acontece que o auxílio ao acidente, que é o que o doutor André está falando, é uma outra situação, né, André? Sim, e eu vou aproveitar esse gancho da Luciana para falar sobre a questão de prescrição. Porque as pessoas falam muito assim, doutor, caducou, já era. Você, Fernando, que atua na área criminal, qual é o prazo prescricional de um crime de homicídio? 20 anos. 20 anos. Pergunta para mim qual é o prazo prescricional de um caso de auxílio-acidente. Não tem. Não tem prazo. Aí eu faço uma comparação bem simples que as pessoas ficam assustadas quando eu falo. Se eu matar uma pessoa e sumir no mapa, vou morar no meio do mato e sumir por 20 anos e voltar depois de 21 anos. Eu pago essa pena, Fernando? Eu posso ser punido por isso? Você não vai nem ser processado. A hora que entrar a denúncia vai ser reconhecida a prescrição. Já era. E haverá extinção da punibilidade. Vida que segue. Em tese, sim. Só que eu não vou ser punido. Vamos pegar um outro exemplo. O Roberto, ele trabalhou de porteiro no condomínio do meu irmão, aí em São José do Rio Preto. Ele ficou cego em 75. Ele tem provas do acidente? Tem. Pronto, está caracterizado, ele tem direito ao benefício do auxílio-acidente. Agora eu falo assim, peraí, o direito à vida não é tão importante como o auxílio-acidente. O auxílio-acidente é mais importante que o direito à vida. Eu sempre faço a comparação.
As pessoas levam um susto porque é exatamente isso. Mas por que o legislador, por que os deputados, os senadores, que quando legislaram, pensaram dessa forma? Porque é um direito social. A pessoa depende do mecanismo do corpo para tirar o seu sustento. A pessoa precisa das suas da sua plena saúde para você tirar o seu sustento. Vou pegar o gancho da Luciana. A Luciana que está aqui falando com a gente. A doutora Luciana Tellini, ela sofreu um rompimento de tendão do quarto dedo em casa. Ela caiu da escada e a tesoura varou a mão dela. Ela acabou rompendo o quarto dedo. Eu não me recordo se é da mão direita ou da mão esquerda. Ela tem direito ao benefício. E quando foi esse acidente? 2004. E foi através de um bate-papo nosso que ela tomou conhecimento. Ela me procurou e falou, Luciana, você tem direito ao benefício. Você tem direito ao benefício. Ela não acreditou. E hoje o processo dela está em andamento. Então ela tem um problema do quarto dedo, que o dedo dela fica retraído. É assim o dedo dela. Precisa falar que uma mulher, a gente sabe que mulher é vaidosa. Por que ela não amputou esse dedo? Mulher, imagina a situação, uma mulher com ausência do quarto dedo, não é legal. Então ela preferiu ficar com esse dedo aqui. Só que eu falo para você, a situação chega a ser até pior, porque perde a força da mão. E aconteceu em 2004, o acidente dela. E ela tem direito ao benefício. Ela correu atrás do prontuário, providenciou documentos médicos. Só que como é um benefício que não tem prazo prescricional, tá bom, vamos correr atrás do seu direito, só que de forma mais organizada e sem pressa. Porque a pressa é inimiga da perfeição. Expliquei isso para ela. A Luciana Tellini sabe de tudo isso que eu estou falando. Então, assim, são questões que a gente sempre coloca em comparação, porque é um benefício que existe há muitos anos, as pessoas olham para você em tom de desconfiança, porque nunca ouviu falar. Tem casos de pessoas que já contrataram advogados para pleitear a aposentadoria e o advogado em nenhum momento falou desse benefício. Hoje mesmo eu te encaminhei uma pessoa, não sei se você conseguiu falar com ela, que ela teve um problema na coluna. E aproveitando essa situação da lesão que ela sofreu na coluna, eu te pergunto, é qualquer lesão que gera o direito ao benefício do auxílio acidente? Eu preciso perder um dedo, eu preciso perder uma mão, eu preciso, sei lá, ou simplesmente lesionar a coluna, romper o ligamento do joelho. Como que é esse tipo de lesão para que eu possa ter o benefício do auxílio acidente? A lesão, Fernando, tem que ser uma lesão que afeta a produtividade desse trabalhador. Um outro exemplo que eu sempre cito é o seguinte: se eu perder a orelha, que tipo de prejuízo vai me trazer no trabalho? Eu vou ficar feio. Mas no trabalho, nenhum. Eu vou citar um exemplo, um caso prático. O jogador Neto, o ex-jogador Neto, que hoje é apresentador da Bandeirantes. Julho, agora desse ano, foi concedido para ele o benefício do auxílio acidente. Se as pessoas que estão nos assistindo agora jogar no Google auxílio acidente jogador Neto, tá lá, saiu no UOL esse ano. Eu li o processo. Poxa, mas o Neto, ele foi empregado do Corinthians e ele se aposentou prematuramente quando ele tinha 33 anos. Poxa, mas que tipo de problema? Problema no joelho. Ele era um profissional do futebol e todo mundo vai ter problema ortopédico, uma fase na vida. Problema na coluna, problema nas articulações. Só que ninguém se aposenta com 33 anos de idade por problema no joelho. Você sabe melhor do que eu, né, Fernando? Problema no joelho. Então, é qualquer tipo de lesão que afeta a produtividade deste trabalhador. Então, vamos pensar nós como advogados. Se nós perdemos, como você falou, uma orelha, eu vou ter direito ao auxílio acidente? Se a orelha te trazer prejuízo no trabalho, e se então, você...
Visualmente, sim. Minha aparência vai ser completamente diferente. Por exemplo, não vai poder segurar o óculos. Qual função tem a orelha? É Além de uma, escutar. é uma Segurar o questão que óculos. é uma questão que precisa ser provada, porque é o seguinte, a queimadura na face ou um problema no maxilar ou no nariz também dá direito ao auxílio acidente, porque tem a questão de estética no rosto. Agora, a orelha é uma coisa que tem que abrir uma discussão. Eu, Então aproveitando vamos o ser mais gancho, drásticos. Vamos ser mais drásticos, então. Estou pegando nós como exemplos. Perdemos uma perna. Isso influencia na nossa capacidade laboral? influencia, sem sombra de dúvida, ainda mais perna. Como Ainda que mais nós perna. vamos trabalhar? Como que nós vamos a determinados lugares? Mas é um advogado que não só atende no escritório. Não interessa. Lembrando que nesse ponto, Fernando, que você está falando de advogado, tem uma falha na legislação do auxílio acidente. Uma falha que muitos advogados, muitos professores do direito discutem. Uma falha grave. Os profissionais liberais não têm direito ao auxílio acidente. Que no caso, somos nós, advogados. Agora, se eu... Depende, né? Depende, sim, é isso que eu ia falar. Se nós contratarmos um advogado e registrarmos ele, ou contratarmos uma secretária e registrar a secretária, eles têm direito a benefícios caso gerem aí algum acidente ou alguma doença relacionada ao trabalho. Mas o advogado autônomo, o engenheiro autônomo, o dentista autônomo, o médico autônomo, o vendedor de bala autônomo, se ele sofrer um acidente, ele tem direito ao auxílio doença, mas não tem direito ao auxílio acidente. Isso Mas já foi discutido. Como? Não tem porquê. Uma falha na legislação, Fernando, infelizmente. Uma falha legislativa. Ou é porque esse tipo de profissional não faz o recolhimento, ele não é um segurado. Sim, mas a justificativa para que os profissionais liberais não recebam, né, por não ter direito ao auxílio acidente, é porque justamente eles não pagam o valor determinado referente ao seguro, que seria o SAT ou RAT, né, que é o risco de acidente de trabalho. Tudo bem, só que dê a opção para esse profissional para pagar. É igual o DPVAT do carro. Então, é uma falha na legislação. Porque todos nós somos iguais perante a lei. Somos iguais, todo mundo é igual. Não pode ter distinção entre categoria. Foi uma falha na legislação. Já tiveram discussões aí, isso já foi levado para o STF, mas o que aconteceu? O STF ele não legisla, ele passa a bola para o legislador, né, para o Congresso, que lá que eles precisam. Tem projetos aí que estão em andamento, mas... Tem inúmeros projetos em andamento desde 2010 que não saem da gaveta. Hoje, por exemplo, eu estava conversando com o presidente das prerrogativas sobre um projeto de lei que existe e também não foi votado ainda, sobre a questão de emissão de parecer jurídico. O advogado que dá o parecer jurídico num processo de licitação, certo? Alguns advogados estão sendo denunciados pelo parecer jurídico de legalidade do processo licitatório. Chega ao absurdo de um promotor, e aí que eu entro como coordenador regional de prerrogativas, que eu fiz um parecer que o promotor dos crimes imputados ao advogado é ele não ter fiscalizado se a empresa vencedora entregou saco de cimento. Peraí, o advogado, ele só simplesmente ele fala, o processo licitatório está em termos. Todos os requisitos da lei foram obedecidos. Agora o advogado tem que ficar lá fora esperando o caminhão chegar com o cimento. É transferir a responsabilidade, né? Chega a ser um absurdo também. Não tem... Bom, eu não vou entrar nesse assunto aqui, que não faz parte, mas só para você entender, existe um projeto de lei que não deveria nem existir, isso aí é questão de bom senso, mas não votam, né?
Ele está aqui como, eu não sei se é Cacau, se é, acho que é Cacau, tô vendo aqui. O Eles falaram, Anderson. trabalho com peso, estão sentindo dores lombares ultimamente. Dá para correr atrás? Ó que situação interessante o dele. Ele sofreu um acidente de moto em 2012, eu não me recordo. Ele tem um problema no joelho, ele tem um problema de rompimento no joelho, o joelho dele é frouxo, né? Sai do lugar. Porém, quando ele caiu, quando ele bateu o corpo no chão, ele passou a ter problema na bexiga. Olha que situação do Cacau, do Anderson. Ele não consegue segurar a urina. Auxílio acidente. Ele não consegue segurar a urina. Ele está trabalhando e tem que sair correndo para ir no banheiro. Qual é a produtividade dele? A produtividade dele cai pela metade em comparação ao outro trabalhador. Você imagina, está numa audiência, imagina esse trabalhador está descarregando um caminhão, está trabalhando numa linha de produção, ele tem que largar a linha de produção para ir no banheiro. Então, como é uma questão que é invisível, a gente não consegue enxergar esse problema a olho nu, ele precisa providenciar os exames médicos referente ao problema na bexiga, no rim, que comprova essa incontinência urinária, porque está provado, ele tem direito ao benefício. E isso, para você ver, ele ficou afastado do auxílio-doença. No dia da perícia do auxílio-doença, o perito constatou o problema no joelho e constatou o problema na bexiga. Ali já era para ter concedido o auxílio-acidente. No dia da alta. Não precisa o trabalhador pedir para o perito, porque o trabalhador não é técnico. O trabalhador, ele joga no colo do INSS, achando que o INSS vai cumprir com as suas obrigações, e não cumpre. Cara, eu vi uma pergunta agora também, é um caso real de um amigo meu, só pensando agora. Eu acho que ele era segurado à época. Numa briga, ele tomou um tiro nas costas, e esse tiro rompeu a medula, ele ficou paraplégico. Esse caso, lógico, agora não tem nem que discutir a questão de redução da produção laboral, lógico, é uma outra situação. Esse cara também tem direito a um auxílio-acidente? Tem um detalhe importante aí, Fernando. Pergunta que eu te faço. Ele provocou a briga? Sabe me responder? Porque o que é um acidente? O que é um acidente? É algo inesperado e imprevisível. Existe a diferença para a concessão do benefício se ele provocou ou não a briga? Tem. Bom, isso aqui fica em segredo entre a gente aqui, tá? Ninguém pode sair falando. Mas é uma situação que é exatamente isso. Acidente é algo não provocado. Se for constatado que ele provocou, teoricamente ele não tem direito a benefício. Teoricamente. Tá, entendeu? Existe uma sentença condenatória contra o cara que disparou por tentativa de homicídio qualificado. Foi recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tirou nas costas, né? Para um benefício como esse, o advogado não é obrigado a juntar provas que acabem prejudicando o cliente. Diferente da promotoria, da procuradoria. Quando é uma instituição pública, eles são obrigados a juntar todos os documentos, independente se vai trazer prejuízo para a instituição pública ou não. Agora, no caso contrário, desse exemplo que você citou, se tiver algum documento que traz prejuízo para o cliente, pode ser descartado, não precisa ser anexado, juntado no processo. Basta ter um boletim de ocorrência, porque no boletim de ocorrência é um inquérito. Já num processo judicial, já tem mais ou menos quem são os culpados ali, então fica de fora. Mas é só um segredo aqui que não pode sair falando, porque já viu, né? Ô André, existe um prazo de recolhimento para que... Não. Existe um mínimo de recolhimento para que a pessoa possa receber o auxílio-acidente? Não. Não tem prazo, não tem carência. A pessoa foi registrado hoje na carteira de trabalho. Hoje sofreu um acidente, ou amanhã sofreu um acidente. Né? No dia seguinte do registro. Acidente, tá? Acidente. Qualquer tipo de acidente. Poxa, mas como assim qualquer tipo de acidente? A pessoa, quando está registrado, não tem direito ao auxílio-doença? No auxílio-doença, não é discutido se
a doença ou o acidente tem relação com o trabalho? É um acidente, é uma doença, a pessoa se afasta para se tratar. Beleza. O auxílio acidente é a mesma coisa. É acidente de qualquer natureza ou doença relacionada ao trabalho. Então, se a pessoa foi registrado ontem, na segunda-feira, e hoje sofre um acidente de trânsito, um acidente doméstico, a pessoa tropeçou na calçada, quebrou a perna, quebrou o fêmur, como tem caso assim, não tem nada a ver com o trabalho. Foi comprar pão na padaria agora à noite. Chegou em casa às 18, tomou um banho e foi na padaria comprar um pão. Sofreu uma queda indo comprar pão. Tem nada a ver com o trabalho. Ficou com sequela, ficou machucado, ficou afastado no auxílio doença, se afasta do trabalho, se tratou, teve alta, porém ficou com sequela. Ficou com uma sequelinha lá daquele tombo. Já tem direito ao auxílio acidente. Não tem carência. Diferente do auxílio doença, que tem carência na questão se é uma doença ou se é um acidente do trabalho, como também a aposentadoria, tem algumas aposentadorias que têm carência, o auxílio acidente não tem carência. Boa. Se a pessoa no meio que está recebendo o auxílio acidente e ela cumpre os requisitos para se aposentar, se ela se aposentar, ela perde o benefício? O auxílio acidente, ele não é acumulável, ele não é acumulável com a aposentadoria. Então você não consegue se aposentar e levar junto o auxílio acidente. Porém, uma vez você está recebendo o auxílio acidente junto com o salário, que você pode trabalhar. O cálculo da sua aposentadoria é em cima dos dois, que é o salário e o benefício. Vou dar um exemplo. O trabalhador sofreu um acidente ganhando R$3.000. Se afastou, se tratou, teve alta do auxílio-doença. Voltou a trabalhar, entrou com um pedido de auxílio-acidente e começou a receber o auxílio-acidente. O auxílio-acidente é aproximadamente 50% do salário. Então, ele vai receber R$1.500. Tá? Então, 3.000 mais 1.500. Ele vai receber. Quando ele se aposentar daqui 5, 10, 20 anos, o cálculo da aposentadoria dele não vai ser de 3.000, em cima de 3.000 do salário. É em cima de 3.000 mais 1.500. Então, lá na frente, quando ele se aposentar, o valor da aposentadoria dele vai estar um pouquinho mais alto por conta do auxílio-acidente, que ele integra, ele entra no cálculo da aposentadoria. Ah, bacana. E o aposentado em si, que sofre um acidente, ele já está aposentado, ele pode ter um benefício do auxílio-acidente? Nesse caso, não. Agora é o caminho inverso, né? Nesse caso do exemplo que você falou, não. Somente quando ele está em atividade laborativa, porque é uma indenização para o trabalhador. Dentro das categorias que existem no INSS, que é o segurado facultativo, o contribuinte individual, o empregado, o avulso, o familiar especial e assim vai, existem algumas categorias que o auxílio-acidente não dá direito a alguns trabalhadores. Por exemplo, o contribuinte individual. Quem é o contribuinte individual? Os advogados, os médicos autônomos, o MEI, o vendedor de espetinho na calçada. Esse é o contribuinte individual. Ele paga por conta porque ele quer ter os benefícios do INSS, garantir a aposentadoria, auxílio-doença. Esse não tem direito ao auxílio-acidente, como eu falei, falha na legislação. E tem também o contribuinte facultativo. Quem é o facultativo? Aquela pessoa que não trabalha, que é dona de casa ou estudante, que ele quer contribuir para o INSS para ter direito aos serviços do INSS e garantir a aposentadoria. Esse também não tem direito ao auxílio-acidente. Como eu falei, falha na legislação. Tem funcionário público que tem direito, porque é o funcionário público que ele é o regime, como é que se diz? Misto. É o misto, né? Que é o servidor público municipal regido pela CLT. Então, Vargem Grande Paulista, a cidade de Alumínio, os servidores públicos são regidos pela CLT. O que isso quer dizer? Possuem carteira assinada, porém têm a estabilidade de um servidor público. Agora, quando você pega o servidor público estadual, os professores, os policiais de forma geral, os agentes penitenciários, eles possuem regime próprio, pela SPPrev. Eles, ali, eu não sei te responder se eles têm direito ao auxílio-acidente da SPPrev, que é um regime próprio.
Porque o auxílio acidente é um benefício do INSS. Aí vai depender, então, de cada caso em si, cada pessoa especificamente, né? De cada regime. Poxa, André, essa questão do auxílio acidente é muito intrigante, né? Porque quase ninguém sabe dessa possibilidade, por isso que a nossa live até começou com o tema indenizações decorrentes de acidente, né, cara? A primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo é DPVAT. Isso. Então, além do mais, que você falou, a gente pensa, a grosso modo, tá? Que também é só o motorista, os passageiros não teriam esse direito. A questão do pedestre que é atropelado também. Ó, tem Sim. o Dr. Guto. Não peguei a live do começo, então não sei se houve essa questão. Não estou registrado no momento. Opa, ação trabalhista. Mas tive um acidente na época, mas que anos depois apareceu uma sequela. Eu tenho direito? Uma vez o trabalhador exerce uma atividade autônoma, vamos supor, ele está trabalhando, porém o empregador não o registrou. Vou pegar esse exemplo. Ele está trabalhando numa padaria e o patrão não registrou, sofre um acidente doméstico, qualquer outro tipo de acidente. Nesse caso, na prática, ele não tem direito ao auxílio acidente, porque ele não está registrado. Porém, cabe uma ação trabalhista para provar o vínculo trabalhista. Nessa ação trabalhista, obriga-se o empregador a fazer o registro, aí a gente consegue retroagir no tempo. Uma vez encerrou a ação trabalhista, eu consigo provar esse registro na carteira de trabalho e eu consigo buscar o auxílio acidente. Nesse caso que eu estou citando como exemplo. Tá? Agora, o vendedor de bala no semáforo, o autônomo de forma geral que não tem registro em carteira, ele não tem direito não só ao auxílio acidente, como também não tem direito a nenhum benefício do INSS. Também tem aquela situação, né? O Augusto é advogado. E aí, como você falou, como regra, não tem direito, né? Ontem eu atendi o Eliseu no escritório. Ele sofreu um acidente quando ele tinha 19 anos, em 1989. Ele tem a mão esquerda em formato de garra, ele queimou a mão. A mão dele é em formato de garra, é assim, só movimento o polegar. Ele nunca foi empregado, ele sempre foi autônomo. Em 89, ele ficou afastado no auxílio-doença e automaticamente o INSS o aposentou. Olha que situação a dele. Automaticamente o INSS o aposentou. Ele ficou aposentado por invalidez até 2019. 2019 ele voltou a trabalhar. Hoje ele está com 54 anos. Ele me procurou, falou: Eliseu, quantos anos de registro você tem? 2 anos de registro. Registro de contribuição, né? Que ele pagava por conta, que ele nunca foi empregado. Olha a situação que o INSS empurrou esse caso, o senhor Eliseu. Ele está com 54 anos de idade, ficou um tempão aposentado por invalidez. Ele, uma pessoa semi-analfabeta, pouca instrução, já praticamente está entrando aí já na terceira idade, e o INSS simplesmente corta o benefício dele e joga no mercado de trabalho, com 2 anos de contribuição. O que vai sobrar para ele? Ele fala para mim assim: doutor, eu achava que o INSS não poderia cortar minha aposentadoria. E o que eu faço agora? Com a mão em formato de garra. Ele não tem direito ao auxílio acidente. Então o que ele deveria fazer? O que ele tem que fazer? Contribuir por um período até conseguir o mínimo para se aposentar. E ele não vai conseguir fazer mais isso. Olha que situação. Tem aí a responsabilidade social. Então o INSS simplesmente fez isso. Cortou o benefício dele em 2019 e jogou ele no mercado de trabalho. Ele não tem condições. Então agora eu estou orientando ele, talvez um BPC Loas, não sei se vai enquadrar ele. Talvez lá um pouco mais para frente, uma aposentadoria da pessoa com deficiência física, que aqui, Fernando, essa aposentadoria da pessoa com deficiência física, eu falo aqui para o Anderson, para o Cacau que está aqui, para o Eliel que está aqui, para a Luciana que está aqui, para todo mundo que está participando, que tem sequela, todas estas pessoas, Fernando, todas que têm sequela, têm direito a uma aposentadoria especial.
a aposentadoria da pessoa com deficiência física. E isso as pessoas não sabem. Vamos pegar um caso da Luciana. O caso da Luciana foi em 2004, já tem 15 anos. A hora que completar o período suficiente para aposentar, a Luciana consegue se aposentar antes de todo mundo e com o valor da aposentadoria um pouco mais alta. Por quê? Porque não tem fator previdenciário, não tem limitador do valor da aposentadoria dela. Então todo mundo, todas as pessoas que têm sequela de poliomielite, paralisia infantil, qualquer tipo de sequela, qualquer tipo de doença e gerou sequela, já tem direito à aposentadoria especial da pessoa com deficiência física, que é a aposentadoria por idade PCD e por tempo PCD. Já tem direito. E as pessoas não sabem disso. Aí de brinde tem o auxílio acidente, que tem que ver se enquadra. Então tem muita coisa que as pessoas não sabem. Por isso que a gente está aqui batendo esse papo, para tentar divulgar isso, né? Com certeza. André, já passamos do nosso programado aqui, de 40 minutos. Queria te agradecer mais uma vez por participar. Já é a segunda vez que nós estamos falando de auxílio acidente. Parece que cada vez que nós conversamos mais, o mundo vai se expandindo com as possibilidades, né? Nós não tínhamos nem cogitado falar aquela vez sobre DPVAT. Hoje nós já trouxemos uma informação diferente que também se liga à questão do auxílio acidente, né? Também auxílio doença, enfim, auxílios sociais que a maioria das pessoas necessitam, né? Um outro ganchinho de 1 minuto para você ver a importância disso, Fernando. Vicente, morador de rua em Sorocaba, vendedor de bala em semáforo. Vicente, é um caso emblemático. Colocou o pacotinho de bala no retrovisor do meu carro, faltando 2 dedos da mão direita. E aí ele foi, correu para lá, voltou para cá. Vem cá, o que você tem na mão aí? Ah, doutor, perdi esses 2 dedos quando eu trabalhava no departamento aqui de Sorocaba. Aqui eu caí do caminhão de lixo, perdi os dedos. Vem cá, parei o carro no semáforo do canto lá. Tem direito ao benefício, Fernando. Morando na rua há 8 anos. Alcoólatra, bonitinho, arrumadinho, todo o cabelo arrumadinho, bonezinho e tal. O cara parece um alemão. O cara tem direito ao benefício, mora na rua há 8 anos e não sabia disso. Ninguém divulga, né? Também não divulgam porque as pessoas não sabem, né? O governo também não tem intenção nenhuma que as pessoas fiquem sabendo disso. Nenhuma. Tanto é que teve a reforma da Previdência em novembro de 2019, não mexeram com o auxílio acidente. Porque ele é tão irrisório que eu acho que os parlamentares nem se tocaram. Será que existe algum benefício? Passou. Pois é. O Augusto perguntou mais uma vez aqui, a retroatividade atinge quanto tempo? Aí ele coloca o caso do senhor Roberto. Ah, legal. Lembra desse caso? Caso de quem? Do Roberto que perdeu um olho. É o caso que eu citei no começo aqui. Realmente, o Augusto não pegou o começo da nossa conversa. Eu citei o caso dele aqui no começo, Augusto. Ele perdeu a visão lá na década de 70. No caso dele, tem direito. Então, vamos separar 2 coisas aqui. O direito, eu consigo buscar desde a data do acidente. Só que na legislação, na questão tributária, eu não consigo buscar todos estes anos o benefício financeiro, a vantagem financeira. Então, o direito eu consigo buscar desde a data do acidente. Porém, o benefício e a vantagem financeira, eu só consigo retroagir de hoje para trás os últimos 5 anos. 22, 21, 20, 19, 18. Então, até novembro de 2018, para cá, eu consigo buscar a vantagem financeira do caso do Roberto, aí, que sofreu um acidente na década de 70. Na verdade é 17, não 18. É 17? 17. É 17, então vou pegar 17. Então 17. Mas, André, gente, sempre que possível nós vamos voltar ao tema, né? É um tema que pode ajudar muitas pessoas e é esse o nosso objetivo, divulgar as informações para que as pessoas que não saibam e necessitam do benefício ter a possibilidade de uma vida melhor, né? Exato. Exatamente isso, Fernando. Vai ajudar as pessoas necessitadas que às vezes não conseguem mais voltar ao mercado de trabalho justamente porque sofreram algum acidente e isso limita as pessoas. Umas mais, outras menos. Isso depende de caso a caso, né?
mas podem encontrar na questão do auxílio acidente uma possibilidade de ter uma vida melhor, né? É um benefício interessante, traz um valor muito bom, né? E as pessoas precisam saber que o desamparo não é tão grande assim e a lei possibilita o benefício, isso, né? esse benefício traz previsibilidade para a pessoa. A pessoa consegue fazer uma previsão ao longo dos anos, porque esse benefício ele é permanente. Ele pode passar por pente fino, mas uma vez a pessoa tem uma sequela, eu não conheço ninguém que perdeu o dedo, que o dedo voltou a crescer. Então, uma vez a gente vai envelhecendo, a ideia é que aquela sequela tende a piorar. Então, uma vez a pessoa tem uma sequela e recebe benefício, a pessoa vai receber e ela consegue ter uma previsibilidade em cima disso. Aí eu recebo R$500 de auxílio acidente. Eu tenho um caso, Fernando, que o cidadão recebe 3.600 de benefício. 3.600. Pega 3.600, multiplica por 13, que tem 13º. Desse resultado que deu no ano, multiplica por 10 anos, que você vai ver que esse benefício vale ouro. Com esse benefício você consegue fazer financiamento de casa, de terreno, de imóveis, de carro, porque é como se fosse uma aposentadoria, só que é melhor que uma aposentadoria. É um valor muito mais atraente, né? Sim. Bom, queria agradecer a todos que participaram aqui da nossa live. Quem tiver alguma dúvida, pode escrever para o Dr. André. Ele vai responder com o maior prazer, é só chamar ele no direct. Também, se vocês quiserem adicionar o Dr. André, fiquem à vontade. Ele sempre está falando sobre o tema de auxílio acidente, né? E, André, te agradecer mais uma vez. Obrigado pela participação e até uma próxima, né? Valeu, Fernando. Obrigado pela oportunidade mais uma vez aí. É um prazer falar desse assunto, um assunto que eu gosto bastante. E vamos para as próximas aí. Vamos falar de aposentadoria, falar de mais um monte de coisa aí. É um prazer, Fernando. Valeu, obrigado por todo mundo, por ter participado, por estar assistindo aí. Valeu, gente. Obrigado. Tenham uma boa noite, um bom descanso a todos. Até a próxima.